Amores, muito boa noite. Estamos ao vivo, mais um dia. Hoje é o último dia da nossa semana multirracial. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês mais uma vez, né? Então vão chegando, sejam muito bem-vindos. Maria, Gabi, Suelen, tudo bom, meninas? Marco, novamente, obrigada por estar aqui de novo. Gabriel, Marcela. Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Tô muito feliz. Me falem se o áudio tá bom, porque hoje eu vim de microfone. Gente, o nome do microfone é Holy Land. Eu falei com vocês sobre ele, acho que anteontem. Boa noite, Gabriel. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, eu falei do microfone, aí eu falei que eu não tinha trazido, porque eu tava com medo dele dar algum problema durante a live, né? Porque às vezes eu gravo alguns vídeos com ele no TikTok e ele trava. E eu também não sei o limite da bateria dele, né? Então, eu fiquei com receio. Enfim, é uma coisa meio de gente que nunca teve ferramenta. Aí quando tem condições de ter, também fica com medo de usar, assim. Não sei explicar. Mas aí hoje, o último dia, eu me encorajei pra vir com o meu microfone, né? Aí hoje eu consigo deixar o ventilador ligado, porque ontem eu tava sem o fone, e aí eu tava sem microfone nenhum, eu deixei o ventilador desligado, fiquei passando calor, sendo que eu tenho o microfone. Mas enfim, né, gente, o pobre, ele vai se adaptando a ter ferramentas, entendeu? Ó, o Santos falou aqui. Meus amigos falam que eu não sou pardo, mas tenho dúvida se realmente sou ou não. Hoje a gente vai responder essa sua pergunta, Santos, tudo bem? Então, antes da gente começar, vou introduzir vocês aqui. Avisar vocês que todas as aulas da semana, elas estão disponíveis no perfil Parditude. Eu ia tirar elas, né? Na verdade, eu fui tirando. A cada 24 horas eu fui tirando. E só que me pediram muito pra ficar, deixa live. Eu ia usar esses vídeos pra disponibilizar no lançamento que a gente vai ter hoje. Hoje vai ter uma surpresa, então fiquem até o final, porque quem ficar até o final vai ter um bônus, tá, gente? Então fiquem aqui comigo que vocês vão ver que vai ser muito especial. E aí eu ia dar pra essas pessoas a disponibilidade de ver essas lives sempre que elas quisessem. Só que me pediram tanto que eu mudei de ideia e decidi deixar como conteúdo gratuito para vocês poderem também compartilhar com outras pessoas, tá? Então a Semana Multirracial tá todinha disponível para vocês no meu perfil, né? Então a Semana Multirracial é um curso gratuito, tá? Tem todas as minhas referências, são aulas muito bem planejadas, muito bem estruturadas. Se vocês não assistiram alguma aula, volte lá e assista, tá? Então temas muito interessantes, como o que fazer. E por que faz tão mal pra gente ser acusado de ser um branco, fraudador, fingindo? Na segunda eu falei sobre colorismo. E na terça o Lucas veio falar sobre pardos que são descendentes de indígenas, né? Que eu trago na minha pesquisa, mas não é o meu foco principal. O meu foco principal são as pessoas mulatas, né? Então, sejam bem-vindos, vão chegando, que hoje a gente vai ter uma live muito especial. Eu queria saber de onde que vocês estão falando, qual cidade, estado, mandem aí nos comentários que eu tô curiosa, eu não perguntei nenhum dia. É só hoje eu lembrei, né, de perguntar, de saber de onde que vocês são, pra gente ir se situando, se conhecendo um pouquinho. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês, gente, é pra vocês reagirem aqui, mandar bastante coraçãozinho. Acho que é desse lado que aparece pra vocês, ou é desse? Acho que é aqui, né? Pra vocês irem reagindo, porque isso faz com que o Instagram avise as pessoas, né? Que o meu perfil está online. Sabe quando você recebe aquela notificação? Fulano de tal está em live? Então, quando vocês reagem, o Instagram, ele entrega mais, né? Então tem uma galera de Santos, Bahia, essa live vai ficar gravada sim, mas quem tiver aqui comigo online vai ter um bônus, né, no lançamento que a gente vai fazer aqui hoje. Cotia, já fui a Cotia, gente, eu sou de São Paulo, capital, pra quem não sabe. Uberlândia, interior do Rio. Vou morar no Rio, gente, a partir de quarta-feira estou morando. A partir de quarta-feira sou moradora de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, tá? Um bairro com a minha carinha, tá? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, muito bom. Sejam muito bem-vindos. São Paulo SP, onde eu nasci, cresci, né? Muita gente do Sudeste. Porto Velho, muito bom. Fico muito feliz de ter gente do Brasil todo aqui. Muito feliz de verdade, viu? Gente, hoje a gente vai falar bastante coisa, tá? Eu fiz umas anotações aqui, porque essa é uma aula que eu já dei na outra Semana Multirracial, que eu fiz há 2 anos atrás. Só que hoje, essa aula, ela tá com todo o aprofundamento que eu tive depois de mais 2 anos estudando.
né? Então, tem muita coisa importante que a gente vai trazer aqui e eu vou deixar ela disponível, porque sempre chegam as pessoas com essa dúvida. Sou pardo, não sou? Como saber? Como, né, não saber, né? Belo Horizonte, a Luana, minha amiga. Obrigada por estar aqui, Recife. Então eu vou deixar disponível sim esse conteúdo, porque vai ser um conteúdo mais profundo para todo mundo que chegar com essa dúvida poder vir tirar aqui através dessa live, tá bom? Então vamos começar sem mais delongas. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês sobre esse tema, gente, é que se existe a dúvida, não sei se eu sou pardo ou não. A dúvida por si só, ela é um elemento da multirracialidade. Porque existe contradição. Se existe dúvida, existe contradição. E o que você quer dizer com isso, Beatriz? Vou explicar de forma mais didática. A Xuxa Meneghel estaria nessa live para saber se ela é parda ou não? Dificilmente, porque ela é uma mulher branca, de uma família branca. O Lázaro Ramos estaria nessa live para saber se ele é pardo ou não? Dificilmente, porque ele é uma pessoa preta de uma família preta que não tem ambiguidade e não tem contradições nas suas vivências. Então, é muito importante vocês perceberem isso, gente. Quando há dúvida, já tem um elemento de multirracialidade ali. Mesmo que ele possa ser sutil, né? Isso não significa de, eu não sei o que eu sou, então eu sou pardo. A maioria das vezes é. Mas nem todas, tá? Porque tem algumas em que a pessoa já tá muito com aparência branca, mesmo tendo vindo de uma família multirracial, e ela é branca, né? Ela nasceu branca, no Brasil ela é considerada uma pessoa branca. A mesma coisa pessoas negras, né? E pessoas indígenas têm uma questão de pertencimento étnico, é uma questão muito mais profunda. Mas o que eu quero trazer para vocês é para vocês já terem no radar que se tem alguém discutindo a identidade de alguém, é porque essa pessoa provavelmente é parda. Então é 99% de chance dessa pessoa ser parda. Você vê lá no Twitter, o que vocês acham? Vocês acham que essa pessoa entra em um Wakanda ou não? Já é um elemento de que é uma pessoa ambígua, que não é óbvio. Como eu falei, ninguém pega, sei lá, a apresentadora Eliana, Luciano Huck, pensando em pessoas famosas, todo mundo conhece, de Jamila Ribeiro, e faz isso. Essa pessoa entra em Wakanda? Essa pessoa é negra ou branca? Não fazem isso. Por quê? Porque não tem contradição na aparência física dela, não tem ambiguidade, não revela ambiguidade. Então, só essa pergunta, às vezes chegam em você, como você se identifica? Se você fosse preto, ou branco, ou, sei lá, asiático, sem ser mestiço, no fenótipo, tá? Porque no sangue todos somos, né? Isso é uma coisa que falam muito, inclusive para desqualificar o parditude. Ninguém vai chegar em você e falar, como você se identifica? Vou dar o mesmo exemplo. Ninguém chega na Xuxa e fala, Xuxa, como que você se identifica racialmente? Qual a sua raça, Xuxa? Ninguém fala isso porque estão olhando pra cara dela e estão vendo que ela é branca, né? Então, se perguntam já como que você se identifica ou se discutem sobre identidade racial, é porque tem algum traço da multirracialidade ali presente que está trazendo a contradição e a dualidade para a mesa, para o debate. Entendidos? Fez sentido? Reage. Fez sentido? Mandem corações, corações, corações. Eu tô com um restinho de café aqui, sobrevivente. E agora vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está em dúvida da nossa racialidade é realmente a nossa origem, tá? Vocês estão comentando, podem ir comentando, no final eu vou ler tudo certinho os comentários de vocês, responder as dúvidas, tá bem? Eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, mas no final a gente sempre tem um tempo reservado na live para fazer isso. Mas enfim, gente, quando a gente tem alguma dúvida em relação a como a gente vai se definir, o primeiro passo é fazer uma investigação ancestral. Então anota aí, vocês estão com papel e caneta? Eu tô aqui, ó. Papel e lápis. Anota aí. Primeiro passo, resgate ancestral. Resgate ancestral. Olhar para trás, de onde eu vim. Isso é algo que é importante para todas as pessoas brasileiras fazerem.
Porque o Brasil é um Brasil de uma cultura assimilacionista. O que é assimilacionista? A partir do momento que a pessoa entra nesse território, é esperado dela que ela adera, não sei conjugar esse verbo, que ela passe a aderir, não precisei conjugar, que ela passe a aderir à cultura e os costumes locais, ou seja, falar a língua portuguesa e fazer o que a gente faz, que são os costumes brasileiros, né? Que, enfim, comer arroz e feijão, as nossas tradições, ser um católico não praticante, essas coisas que vêm muito do que foi imposto à nossa colônia, né? Então, isso faz com que o nosso passado seja apagado. O passado dos pretos e dos indígenas foi forçadamente apagado, intencionalmente apagado, de uma forma violenta, bruta, e até hoje é feito isso. Porém, gente, até os brancos brasileiros, eles não têm uma forte ligação com suas raízes. Alguns, muito poucos têm, as classes mais altas têm, né, gente rica mesmo, ou gente que teve uma imigração mais recente. Eu tenho uma amiga que a família dela é de origem alemã e italiana, que vieram para o Brasil na Segunda Guerra. A Segunda Guerra, 1940, é uma imigração mais... Migração, né, que a gente tá no Brasil, é uma migração mais recente. Por ser uma migração mais recente, tem mais gente que contou para ela a história e a mãe dela sabe toda a história, sabe de onde veio, sabe tudo. Então é diferente. Agora, os que vieram mais no século XIX, né, com as grandes políticas de importar mão de obra, a gente conversou sobre isso na aula de ontem. Quem não assistiu, assista, tá disponível no perfil Pariditude. Não lembram também. Então a minha parte branca é muito desconectada. Eu sei que tem raízes italianas, sei que tem raízes portuguesas também, mas são muito tipo, que se dane, vamos fazer um churrasco, um pagode e que se dane de onde veio, dá para onde vai. Então, por isso é muito importante a gente fazer um resgate ancestral de todos os lados da nossa família e forçar os nossos antepassados a contar o que eles sabem, de forma amorosa, tá, gente? Aqui é um forçar gentil e generoso, tá? E aí, gente, essa conversa, ela costuma ser muito complicada, tá? Essa conversa geralmente é, não sei, não lembro, não sei de nada. Quem já aconteceu isso? Quem já perguntou pra pai, pra mãe, pra avó, fala um pouco dessa história, eu ouvi eu nem lembro, eu nem sei. Isso é muito comum no Brasil. Mas sempre tem aquele vozinho, aquela vozinha, aquela tia, alguém que tá disposto a contar pra gente. Sempre tem. Mesmo que saiba pouquinho, conta, relata, conta alguma coisinha que lembra, que ouviu da infância, né? Então fazer esse resgate é muito importante. Então eu recomendo aí, a Ká falou aqui, sim, sempre essa resposta, sempre, não lembro, não sei. Isso é muito da nossa cultura, não se conectar com as raízes, não lembrar do passado e, como eu falei, fazer um pagode e um churrasco, né? Então, a gente precisa mudar esse padrão. Nós precisamos ser a geração que vamos contar para filho, se a gente quiser ter filho, ou sobrinho, se a gente não quiser ter filho, ou, sei lá, o filho da amiga, né? Que hoje em dia não é todo mundo que quer ter filho, ou netos. A gente vai saber contar pelo menos o que a gente aprendeu e a gente vai levar, né, a nossa tradição. Porque pra gente saber... E isso aqui eu aprendi com um amigo meu, uma aula que eu fiz com ele, o Miguel. Gente, Miguel é maravilhoso. O Instagram dele é Passará Miguel. Depois vocês sigam ele. Eu fiz uma aula com ele que ele falou que quanto mais a gente vai no passado de resgatar, mais potencial a gente tem de ir longe lá na frente, né? Porque tudo é dual na nossa realidade. Então, quanto maior o nosso resgate, seja ele ancestral, quanto interno mesmo, de se autoconhecer, de ir fundo na infância, nas nossas dores, é como se fosse puxar uma flecha mais para trás possível. E aí, quando você solta, ela vai com toda a potência lá na frente. É por isso que a gente não pode esquecer o passado. Eu amei tanto isso que eu coloquei no meu livro. Na conclusão do meu livro, eu coloquei lá Miguel como autor, porque foi um conceito que ele canalizou que eu achei incrível. Então, o resgate ao passado é essencial, é muito importante. Então, façam árvore genealógica, pergunta nome do pai, nome da mãe, nome do avô. Vocês sabem o nome dos bisavôs de vocês? É importante saber dos bisavós. Eu sei o nome dos meus bisavós, dos meus tataravós. Tem uma hora que não vão lembrar mais, mas tenham num caderninho, sabe? Guardem isso com carinho. Da onde que veio? Pergunta. Provavelmente os antepassados pretos ou indígena vai ter pouco. Preto tem ainda menos informação, né?
porque eles foram trazidos enquanto os indígenas já estavam aqui, então às vezes consegue resgatar qual que era a etnia, né? O dos pretos é ainda mais difícil, mas hoje em dia a gente está criando estratégias para a gente poder ter esse resgate. Mas só da gente saber o nome das pessoas, né, por onde elas passaram. Eu nasci na capital, a minha mãe nasceu na capital, meu pai nasceu na capital, mas os pais deles já não nasceram na capital, nasceram no interior. Indaiatuba, Auriflama, não sei nem falar o nome da cidade do interior, que veio toda a família da minha mãe, né? E lá tinham povos indígenas, entenderam? Não em Auriflama, gente, em Indaiatuba. Eu sou descendente de indígenas da região de Indaiatuba, né? Então é importante saber isso. Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu nem sabia que a família do meu pai, que o avô do meu pai era caboclo. Então eu tive que perguntar. E quando eu fui perguntar pra minha avó, eu quero saber isso, isso e isso, o que ela falou? Ela falou assim, meus filhos nunca me perguntaram isso. Ninguém nunca teve interesse nisso. E, gente, a minha avó tem 9 filhos. E nenhum nunca perguntou a origem. Entenderam? É a minha parte Avelino, que é um sobrenome italiano, que veio do meu avô por parte de pai. E a família dele não era só italiana, era mestiço de italiano, espanhol, português. Tanto que eu vou até contar uma história engraçada pra vocês, que o meu avô, ele era um pouquinho abusivo, né? Ele era um homem brancão, abusivão. E a minha avó é uma mulher cabocla, né? Que ela ainda tá viva, maravilhosa. Lá, firme e forte. E o meu avô era ciumento, né? E aí, uma vez foi um italiano, realmente uma pessoa que veio da Itália naquele momento, né? Veio pro Brasil e foi prestar um serviço na casa da minha avó. E o meu avô ficou com muito ciúme. E aí ele ficava falando assim, aquele italiano, você fica dando mole pra aquele italiano, não sei o que é aquele italiano. E ele começou a cismar que o meu pai era loirinho, quando ele era criancinha. E a minha avó, ela é cabocla, né? Tem o cabelo escuro, tinha o cabelo escuro. E o meu avô também tinha o cabelo escuro. E aí ficava falando que o meu pai, que nasceu loirinho, era porque ele era filho do italiano. Olha as histórias, né? Isso quando ele tava o quê? Mamado. Meu pai que me contou isso. E aí, pra mim foi muito curiosa essa história, por quê? Porque esse meu avô, ele trouxe a mãe dele com uma época pra morar ali na casa da minha avó, que seria a minha bisavó, e ela falava italiano. Então, eu não sei se deu pra entender, mas assim, o meu avô tinha uma mãe que falava italiano. O meu avô tinha uma mãe que falava italiano, é a minha parte Avelino. Pra quem não sabe, Beatriz Bueno A é Beatriz Bueno, o A é de Avelino, que é um nome italiano. É essa minha bisavó, ela falava italiano. E a minha irmã mais velha, que faleceu, né, ela chegou a conhecer essa bisavó, que falava italiano, e a minha irmã não sabia nem se essa bisavó falava italiano ou espanhol. Porque é tão desconectado da cultura que ela só via uma bisa falando uma língua diferente e não sabia, ela cresceu sem saber se era italiano ou espanhol, né? E o meu avô, que era filho dessa mulher que falava italiano, mesmo assim ele não se via enquanto italiano. Ele não se via enquanto conectado com a Itália, e quando ele ficou com ciúme de um italiano que era de uma imigração mais recente, ele falava, aquele italiano, aquele italiano, aquele italiano, sem perceber que ele era o Avelino, que é um nome italiano, e filho de uma mulher que veio pro Brasil e falava italiano com seus netos, né? E com seus bisnetos também. Então, olha o tamanho da desconexão. Então, meu pai contando toda uma história maluca ali de ciúme, né? Do meu avô ser meio doido, da questão dele ser loiro. E eu focada nele, tipo assim, como que ele tá chamando esse cara de italiano? Esse cara é italiano e vive no Brasil, e ele é filho de uma italiana que vive no Brasil? Se fosse nos Estados Unidos, ele ia se sentir tão italiano quanto esse cara, de alguma forma, né? Vocês concordam? O que vocês acham? Quero saber o que vocês acham. Mas enfim, fui longe nessa história para falar da importância desse resgate ancestral, que a família do meu pai, que é uma família de origem em maioria branca, né? Eu considero uma família branca pela materialidade, pelo fenótipo, parcialmente cabocla, uma partezinha cabocla, também não está conectada com a sua história. Então muitos brancos pobres também não estão conectados e a gente precisa resgatar. Entenderam? Precisamos resgatar esse passado. Então esse é o primeiro passo, já anotaram aí? Espero que tenham anotado. Mas, como a gente sabe, e quem não sabe agora vai aprender, a raça no nosso país, a racialidade,
ela é pautada no fenótipo. O que é fenótipo? É uma palavra muito usada no nicho racial, no meu nicho, que não é uma palavra comum, nem todo mundo sabe. Então é importante a gente ser didático aqui. Tem a diferença de genótipo e fenótipo. Genótipo é aquilo que vem no gene, ó, no nosso gene, né? Que é aquilo que a gente traz, que não é visível. Fenótipos são as nossas características físicas, né? Então, muitas vezes no Brasil, a gente vai ter pessoas que vão ter genótipos muito multirraciais, mas fenótipos que são totalmente brancos, ou totalmente pretos, ou totalmente asiáticos, ou totalmente indígenas, né? Enfim, e outras variações que existem, porque a racialidade é uma coisa diversa, né? E no Brasil, a gente interpreta a raça pelo fenótipo. E já que eu dei essa introdução para falar até da família do meu pai, da origem e tudo mais, vocês já podem perceber que não tem como a gente interpretar a raça pelo genótipo, pela origem, porque a gente nem sabe a origem, a gente nem tá olhando para a origem, a gente tá meio, não sei nem da onde que eu vim, não sei nem para onde que eu vou, a gente é um pouco perdido, né, nesse sentido, por causa da nossa cultura assimilacionista, que é o que eu falei um pouco para vocês. Assimilação é basicamente essa integração ali, né, em que você, que nem o meu avô italiano, de origem italiana, que eu falei pra vocês, ele tanto se assimilou ao Brasil, aos hábitos brasileiros, e aqui eu falo até de uma forma, às vezes, não tão positiva, né, porque como eu falei, meu avô, ele era meio doidão, ele era meio esse arquétipo desse homem canalha, né, enfim, vivia em bares, em jogos, né, viciado. Meu pai fala que ele tinha vício em bar, em jogo, em mulheres, né, e o negócio dele é churrasco, cerveja, é isso. E não tem uma conexão cultural com a origem, mas tem uma conexão de sou brasileiro. Isso é assimilacionismo, né? Sou brasileiro. O que isso quer dizer, né? Da onde que você vê? Sou brasileiro. Então isso é a cultura assimilacionista do Brasil. Acreditar, né, que a gente integrar esses hábitos que são em maioria impostos pelos portugueses, mas tem muitos hábitos que são mestiços também, porque misturam-se as tradições, e chamar isso de sou brasileiro. Por causa disso, a gente passa a interpretar a racialidade da pessoa apenas na aparência física. Por quê? Porque todos vão ter hábitos parecidos, vão fazer mais ou menos a mesma coisa, vão almoçar mais ou menos no mesmo horário, vão fazer suas orações mais ou menos para santos parecidos, santos sincretizados, né? Então, a etnicidade, ela vai se mesclando, as origens vão ficando para trás de certa forma, então a gente interpreta e a gente diferencia o outro pela aparência física. E algo que não é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente faz muitas pesquisas comparativas, porque é um país muito grande da América que teve um tráfico de pessoas africanas, né? Uma diáspora africana quase tão grande quanto a do Brasil, então a gente faz estudos para fazer paralelos. Lá não é comum, como no Brasil, em uma família você ter uma pessoa que se autodeclara branca, você ter uma família uma pessoa que se autodeclara preta, uma pessoa que se autodeclara parda, uma pessoa que se autodeclara indígena. Você ter essas diversidades dentro de um próprio núcleo familiar, porque lá é tudo mais separadinho, a cultura lá não é assimilacionista, então tem colônias, né? Os italianos gostam de manter seus hábitos, gostam de manter sua língua, os latinos gostam de manter seus hábitos, os latinos vêm de vários países, mas eles se mantêm juntos falando espanhol entre eles e mantendo as tradições que tem em comum entre os países latino-americanos, que tem muitas tradições em comum, que o Brasil também tem, né? Então é totalmente diferente. E aí tem outras formas de identificar o indivíduo que não é só a raça fenótipo, mas é também a origem étnica que eles conseguem, porque os bairros estão separados, então dá pra você saber mais ou menos, né? E não tem tanta miscigenação quanto no Brasil. Nisso, gente, o Horaci Nogueira, que é um autor maravilhoso, né? Nos anos 50, ele faz vários estudos comparando o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a Europa tem um padrão parecido com o dos Estados Unidos, né? Eles ditam mais ou menos o que o mundo inteiro deveria fazer. E o Horaci Nogueira, ele vai definir que o racismo no Brasil é de marca, esse é o nome que ele dá, que significa que é baseado no fenótipo e na aparência física. Enquanto nos Estados Unidos e em outros lugares também, né, na Europa e tal, outros países que viveram segregação,
O racismo será baseado na origem. Né? Então, uma pessoa mestiça, que ela é considerada preta, ela vai sofrer um racismo parecido com a outra pessoa preta que é de pele retinta. Né? Então, é tudo muito parecido ali. Aí vamos falar do colorismo, mas a aula de colorismo é da segunda-feira. Então, se vocês quiserem ver a aula de colorismo, é na segunda-feira, tá, gente? Mas, enfim, ele vai definir que o racismo é pela aparência. E realmente é. As experiências de racismo que eu tive na minha vida, elas foram aquelas que atacaram ao meu corpo, e não ao corpo, sei lá, da minha mãe, do meu avô, que são negros, né? Não. Foram as experiências que demarcaram a minha pele, que me fizeram sentir diferente pelos meus traços. Entendem? Quando a gente vai numa loja, num mercado, que são lugares em que a gente sofre discriminação, a gente tende a sofrer discriminação porque as pessoas olham para nossa cara e detectam essa origem, né? Detectam que tem traços negros ou traços indígenas, né? E a partir de detectar esses traços, discriminam. Então ninguém tá olhando pro meu rosto e vendo meu DNA, vendo meu genótipo, né? Então é muito importante ter isso em vista. E é por isso que as bancas de heteroidentificação também serão baseadas na aparência física, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, né? A primeira é o resgate. A segunda coisa é perceber se, apesar de toda a sua origem familiar, o que você carrega. Então, hoje a gente tá falando bastante do meu pai, por exemplo. Meu pai é um cara branco, cresceu branco, era loiro, que nem tô falando pra vocês. Ele era tão loiro que o pai dele achava que ele era filho de outra pessoa que era loira também. De tão branco que ele era. Mas o meu pai sabe que por parte de mãe ele tem uma ascendência indígena. Tá, tudo bem, ele continua sendo branco, ele sabe disso, ele cresceu, ele se viu branco, ele é branco, né? Então, mesmo tendo ali a mãe... Eu coloquei no modo avião pra não receber ligação e eu recebi uma ligação. Que coisa louca, cara. Como eles estão ligando pelo Wi-Fi? Maluquice. Mas enfim, voltando, independente de saber essa ancestralidade, ele sempre se viu dessa forma. Ele também nunca estudou sobre isso, mas assim, ele sabia, ele se via. Ele sabia que os outros viam ele como branco, né? Ele era chamado de alemão quando ele era mais novo, esses apelidos, né? Então, ele sabe que ele é branco. E a mesma coisa a minha mãe, né? A minha mãe, ela é filha de uma origem mestiça, ela é uma mulher mulata, né? Mas, como ela nasceu a mais escura entre as irmãs, mais parecida com o pai dela, né? Então, ela sempre se viu como negra e sempre foi apontada enquanto mulher negra. Então, não tinha ambiguidade. Se ela falava que era negra, ninguém falava, ai, não, você não é. Isso não existiu na vida dela. Mesmo ela tendo a origem mestiça, ela sempre se identificou como uma mulher negra e sempre foi identificada também pelas pessoas de fora como uma mulher negra. Isso nunca foi uma questão, né? Agora que ela tá envelhecendo, ela tá ficando um pouquinho mais clara. Eu levei ela pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um contraste maior, né? São Paulo é uma cidade mais clara do que o Rio. Eu tô achando ela em clara, sabia? No Rio, assim, e também conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo melanócitos, né? A gente vai ficando mais claro. Eu tô achando ela em clara, mas a vida inteira em São Paulo ela se viu como negra, né? E foi vista como negra, sem a experiência de contradição que a gente falou no começo da live. Mas, gente, eu tô achando minha mãe clara. Aguardem as próximas pesquisas, tá? Em relação a isso. Eu já sabia que conforme muda o território, muda um pouco. Só que eu percebo que, assim, eu sou uma pessoa, vou explicar pra vocês, sou uma pessoa parda. Quando muda o território, tem gente que vai falar até que eu sou branca. E isso é uma insanidade pra mim, porque em São Paulo eu sou muito parda, ninguém me acha branca em São Paulo, que é onde eu nasci e fui criada, correto? Mas aí, se eu for pra Bahia, tem gente que vai poder falar que eu sou uma branca, que só tem um bronzezinho, né? Que inventam isso. Esse bronze aqui veio do útero, né? Mas enfim, eu sei que isso existe. Agora, a minha mãe, eu achava que ela ia ser considerada negra no país inteiro. Porque eu cresci junto com ela, tendo essa perspectiva e vendo a perspectiva paulistana sobre ela. Mas agora que eu tô convivendo mais com ela, eu percebo que talvez a minha mãe, na Bahia, ela seja uma parda. Não é aquela ambiguidade tipo,
a banca de heteroidentificação não vai saber. Não, não é. Mas eu acho, assim, né, que existe essa outra ambiguidade ali entre o pardo e o negro, que ela é menos agravante nas políticas, né? Porque aí, com certeza, a minha mãe, ela é apta para política. Ela tem traços afro muito relevantes, né? Mas tem uma questão de multirracialidade. Então, lembram que eu falei no começo da live de que se tem alguma contradiçãozinha é porque tem multirracialidade envolvida? E no caso da minha mãe é isso. Ela, se tem essa contradiçãozinha de eu pensar que no Rio ela tá mais clara, né? Que tá sendo, comparado com o resto, o contraste mais clara, é porque tem elementos de multirracialidade. A mãe da minha mãe é branca. Mas isso não quer dizer que a minha mãe seja parda necessariamente. Porque dentro do território que ela cresceu, com toda a experiência de vida que ela teve, ela sempre foi vista e sempre se viu como uma pessoa negra. Então foi uma experiência sociocultural completa. Aí se a gente for estudar, mas como seria na Bahia? Tá, beleza, a gente pode até estudar de como seria na Bahia. E aí isso vai valer para pessoas com o fenótipo dela que nasceram e foram criadas na Bahia. Mas ela não nasceu e foi criada na Bahia. Ela nasceu e foi criada em São Paulo. Aí a Fabi falou aqui, é tipo o Obama. O Obama ainda é mais claro que a minha mãe, né? Mas nos Estados Unidos é ainda considerado negro. Mas eu lembro que quando eu era criança, vou dar um exemplo falando do Obama. Quando eu era criança e apareceu na TV o Obama, eu era criança, né? Quando ele foi eleito, assim. Eu olhei e falaram assim, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, eu olhei e falei, esse cara não é negro, ele é pardo. E, gente, não tinha estudo, não tinha, era só a percepção brasileira do negócio. Então, esse cara, por que estão na TV falando que esse cara é negro, né? Porque ainda não conhecia essas teorias todas, não conhecia nada disso. A Beyoncé também, eu olhava na TV e ficava, por que falam que essa mulher é negra, né? Eu não conseguia entender. A minha mãe, não. Minha mãe sempre entendi que ela era negra, entenderam? Então, é diferente. O Lucas falou aqui, sua família é muito parecida com a minha, os relatos são muito parecidos. Ai, gente, adoro. É pra isso que a gente tá aqui, pra criar identificação. Inclusive, eu já vou dar um spoiler, que hoje a gente vai ter o lançamento do Conexão Parditude, que vai ser um evento de imersão pra nós, pra gente ter nossas trocas, pra gente ter nossas conexões. Eu tô dando spoilers pra vocês desse evento desde a primeira aula, né? Então fiquem até o final, porque quem ficar hoje aqui online comigo vai ter esse bônus, né? Vai ter esse bônus disponível. Eu vou falar uma palavra-chave pra vocês, né? Pra vocês colocarem lá e vocês terem esse bônus. Eu já vou falar qual vai ser o bônus. O bônus, gente, é que assim, a gente vai ter o lançamento desse evento, que vai ser um evento de conexão, porque eu fiz o curso Semana Multirracial. Semana Multirracial é um curso gratuito disponível para vocês, né? Que eu decidi deixar disponível para vocês. E o Conexão Parditude é um espaço onde vocês vão ter mais voz até do que eu. Eu vou fazer uma palestra para abrir, né? Sobre consciência mestiça, mas é o momento em que vocês vão ter voz, vocês vão falar a experiência de vocês, a gente vai trocar, a gente vai ter isso que nos é retirado, que é o pertencimento, né? Então, vocês me cobraram muito, faz um evento, faz um lugar para uma comunidade, um lugar pra gente se unir, né? Então eu criei. E quem fica até o final da live e os primeiros 10 inscritos que ficaram até o final da live vão ter um encontro individual comigo, pra gente poder falar das questões raciais. Nesse encontro individual, vocês podem tanto falar sobre questões pessoais, questões familiares, questões mal resolvidas, situações que vocês estão vivendo, banca de heteroidentificação, quanto de pesquisa também. Né? E essa é uma outra coisa que eu pensei para poder disponibilizar para vocês, porque eu recebo muitas mensagens todos os dias de pessoas querendo, preciso falar com você, preciso que você me tire uma dúvida, preciso conversar com você, preciso te contar uma história, né? E eu não consigo abarcar todas essas pessoas de uma vez, né? Então, eu criei esse bônus, que vão ser 10 vagas para poder falar diretamente comigo, pra gente ter essa conversa, né? E aí eu tenho diversas ferramentas, tenho ferramentas espirituais, teóricas e terapêuticas também, né? Porque eu sou terapeuta, eu não executo hoje em dia da forma que eu executava no passado. Eu sou terapeuta holística e isso faz parte do meu processo de integração da minha multirracialidade, tá? Foi isso que me trouxe até aqui. Mas nesse encontro individual eu vou usar todas essas ferramentas. Não vai ser só teoria, blá, 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 né? Vai ser tudo, vai ser o holístico, o integral, né? Mas enfim, gente, voltando aqui pro assunto, a gente tava no ponto 2, que é o ponto da aparência física. Então, a primeira coisa que a gente olha é a ancestralidade, a segunda coisa que a gente olha é a nossa aparência. Como você é? Como você se descreve?
Se descrevam pra mim. Eu gostaria de ver depois aqui, que eu não vou conseguir ler o de todo mundo, mas eu gostaria que vocês se descrevessem no chat. Como que vocês são? Qual a cor da sua pele? Como é o seu nariz? Como é a sua boca? Como são os seus olhos? Você puxou de qual lado da família? Como é o seu cabelo? Então, tudo isso é muito importante você se descrever. Uma vez eu fiz um vídeo, eu tenho um documentário no meu YouTube, que eu me inspirei muito na Nathalie Neri, que ela tem um documentário chamado Negritudes Brasileiras, né? Eu e a Nathalie Neri, a gente tem essa discordância, né, em relação a se afirmar pardo negro ou se afirmar pardo multirracial, mas ela é uma pessoa que me inspira muito. E nesse documentário, no começo, tinham pessoas que se descreviam. Eu achei aquilo muito legal. E quando eu fui fazer meu documentário independente chamado Racismo, Desventuras de uma Parda no Brasil, eu fiz isso. Então eu me descrevi toda. Falei como eu via meu tom de pele, como eu via o meu nariz, como eu via minha boca, como eu via meus olhos, meu cabelo. Então tudo que eu tinha puxado, né? E aí é muito importante a gente se olhar primeiro. Porque o terceiro passo é você refletir sobre o olhar do outro, sobre você. Mas antes de você refletir sobre o olhar do outro sobre você, você precisa refletir sobre o seu olhar sobre você mesmo. É muito importante. Entendem? Porque senão a gente fica totalmente desconectado do que a gente pensa de nós e totalmente refém do que o outro pensa e como o outro nos vê. E dentro da partitude isso pode variar muito, principalmente o que a gente já conversou, né? Região, tem várias questões. O Horaci Nogueira também fala isso, que a percepção de branco ou não branco varia de classe para classe, de região para região, né? E de racialidade da pessoa que está te olhando. E também, uma coisa importante que ele fala é que varia de acordo com o afeto que a pessoa tem de nós. Acredite se quiser. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa branca que gosta de você, que é pardo, ela tende a te ver como mais clara, mais próxima dela, né? Isso se ela tiver um viés racista inconsciente, claro, né? Aí ela vai te aceitar mais. Ah, você é quase branca, né? Você é quase como eu, porque ela gosta de você. Por outro lado, né, uma pessoa negra, vamos supor, de movimentos negros, que são pessoas que a gente tem bastante contato quando se trata desse assunto. Se ela gostar de você, ela fala, realmente, você é uma negra de pele clara, e vai te aceitar, e vai te trazer pra perto, porque ela gosta de você. E eu recebo relato direto de pessoas que quando tem desentendimento com outras, aquela aceitação, seja por um branco, por um negro, às vezes até por um outro pardo, ela cai por terra. Gente, o nome do meu canal no YouTube é Parditude, tá? Se vocês colocarem Parditude documentário, vocês vão encontrar. Eu tirei do link da bio, porque no link da bio tá o lançamento de hoje. Mas eu vou colocar de volta. Mas vocês acham rapidinho, pesquisando lá na guia. Beatriz Bueno Parditude. Voltando aqui. Então, também tem a questão dos afetos. E aí, se você não tiver um olhar sobre você mesmo, sem esses vieses todos, você vai ser massacrado. Porque vão vir viés de todo lado. Às vezes vai vir um preto que te ama e vai falar, você é preto sim. Aí vai vir um preto que te odeia e vai falar que você é branco e você vai ficar... Então, saiba como você é. Saiba as suas características. Se olha no espelho. Se tem um espelho em casa, tu se olha no espelho. Entendem? É importante a gente conhecer nosso corpo, conhecer nossas características. E assim, depois que você fizer essa reflexão, essa autorreflexão, essa autodescrição de si mesmo, entendendo seus antepassados, se você tem antepassados indígenas ou negros, né? Quem que você tem nessa jornada, você vai pro terceiro estágio. Você vai para o terceiro estágio, que é o refletir sobre a impressão dos outros sobre você. A Amanda falou aqui, o documentário tocou muito em mim, trabalho fantástico. Ai, que bom que você gostou, meu amor. Fico muito feliz. Aquilo ali eu fiz há muitos anos, né? Com o que eu tinha. Fiz o que eu tinha com as ferramentas disponíveis. Aquele tema ainda doía muito em mim, eu não conseguia falar sem chorar. No documentário é nítido, eu não consigo falar sem chorar. Hoje eu consigo falar sem chorar, tá, gente?
Então eu fico muito feliz por essa conquista. Só de conseguir falar sem chorar já é uma conquista, né? Mas enfim, o terceiro é sobre você olhar e ver como o outro te vê. Como o outro te enxergou ao longo da sua vida. Então, para lembrar da infância, quais os comentários que faziam, tinham comentários sobre a cor da sua pele, sobre o seu cabelo, como que eram. Então eu convido vocês a realmente pegar um caderno e, sabe, e se autoconhecer. Já falaram isso aqui do meu cabelo, já falaram isso aqui da minha pele, já falaram isso aqui do meu nariz, já falaram isso aqui da minha boca. Quando eu era criança, eu sempre ouvia um comentário que eu tinha uma cor muito bonita, que eu tinha cor de jambo, que eu tinha cor do pecado. Isso existe, né? Até para crianças eu ouvia isso, que eu era moreninha. Entendem? Então, vamos por esse caminho, assim, de saber o que o outro estava falando de mim, principalmente antes das cotas raciais, antes de se tornar um tema sensível e atual como é hoje em dia, né? Um tema da atualidade, que tá todo mundo no contemporâneo falando sobre isso. Quais eram os comentários que faziam sobre mim? Antes de tudo isso, antes de explodir, antes de 2010, né? Eu acho que foi se tornando popular ali depois dos novíssimos movimentos de 2013. Mas antes de 2010, o que falavam do meu corpo enquanto características raciais? Vale lembrar, vale escrever, né? Então esse aqui é o terceiro passo. O quarto passo é você olhar. Esse é o passo mais dolorido, né? Eu fazendo as anotações aqui. É você olhar se você sofreu racismo. Hoje em dia, a gente tem uma discussão racial brasileira que só olha para racismo, né? Sofreu racismo, então você é negro. Ela não para refletir que só sofrer racismo não pode ser aquilo que te define 100%. É claro que na vida de uma pessoa preta e de uma pessoa parda, dependendo do território que ela cresceu, o racismo vai ser determinante. Inclusive na minha vida. Quem assistiu o meu documentário sabe. O racismo, ele vai atravessar tudo. Mas ele não pode ser tudo. É aí que a gente resgata a nossa humanidade. A gente não pode se resumir por ter sido tratado sem dignidade humana, sem direitos que deveriam ser universais. Porém, para você saber quem você é importante você olhar para as experiências de racismo que você sofreu. E para olhar para isso, muitas vezes na cidade, no lugar, no bairro que você cresceu, você consegue olhar e ver se tinham pessoas mais escuras que sofriam um pouco mais que você percebia. Que sofriam mais, que eram mais preteridas, né? Que eram mais desprezadas, que falavam que elas eram feias, mais que falavam de você. Ou também ver se tinham pessoas brancas que eram tratadas melhores, que eram sempre escolhidas, né? Então, ir relembrando dessa trajetória, como te tratavam, como falavam de você era o bonito, você era o feio, como falavam do seu cabelo, como falavam da cor da sua pele, né? Nós tivemos, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas assim, na minha geração, esses comentários, esse bullying era muito comum, acho que ainda é, né? Então, é importante olhar. Eu sofri racismo na minha vida? Naquele dia me perseguiram na loja. Aí o pardo, ele tem dúvida, né? Ele, mas será que não foi por causa da minha roupa? Eu tava meio desarrumado e tal. Sempre que você tiver dúvida, para e pensa assim. Se fosse uma pessoa loira, de cabelos lisos e olhos claros, vestida exatamente do mesmo jeito que eu estive nessa loja, ela teria esse tratamento? Se a resposta for não, você sofreu racismo, tá? Então, às vezes não vai ser, às vezes você tem tatuagens no pescoço, né? Às vezes você tem um estilo que aí vai ser mais uma questão elitista, né? Mas às vezes você tem um estilo mandrake, uma coisa assim que você gosta, usa um Juliette, raspa o cabelo de um jeito, tem tatuagem de pescoço, tatuagem na mão e tal, tem tatuagem de facção. E aí mesmo que você fosse muito branco, com todos esses elementos, as pessoas poderiam desconfiar por questões culturais mesmo, né? Mas grande parte das vezes, não. Grande parte das vezes, vezes que eu sofri racismo em estabelecimentos públicos, eu tava de chinelinho e vestido, morando na praia, né? Que é o que eu amo, né? Morando na praia, e aí era maltratada nos lugares, eu ficava, mas é também que eu tô de chinelo, não sei o quê. Aí eu imaginava, sei lá, uma branquinha, de cabelinho lisinho, com o mesmo chinelinho que eu, com o vestidinho.
ia ser a primeira a ser atendida, sabe? Então, assim a gente vai diferenciando o que é o racismo, o que é um preconceito de classe, a gente consegue. E aí é importante você ver como que isso influenciou sua vida, suas oportunidades, né? E uma coisa muito importante, gente, sobre, por exemplo, cotas raciais, bancas de heteroidentificação, é perceber que é assim. Na minha família, eu sou parda, e eu tive 2 irmãs, uma delas faleceu. E a irmã que faleceu, ela era mais clara do que eu, ela tinha a pele bem mais clara, a pele branca, praticamente. Se ela tomava sol, ela até ficava parda, mas ela logo já voltava com a pele branca. E ela alisava o cabelo, então ela se entendia como branca, né? Se ela tivesse o cabelo natural, ela faria parte, né, dessa experiência de parditude, mas ela fazia esse disfarce, que é como eu chamo, e se passava por branca, né? Então ela se autodeclarava como branca, por mais que tivesse algumas dúvidas assim, um pouquinho. Ela, eu sou branca, eu nasci branca, inclusive se achava muito melhor que eu, porque por causa disso. E, inclusive, quando a gente saía com os mesmos amigos, eu sofria racismo e ela não. Então tinha um grupo de amigos que a gente saía, que eram amigos dela, inclusive, que eles já me bateram. Agressão física mesmo, né? Eu conto dessa agressão lá no documentário. E eles me chamavam de empregada, de preta, de nojenta, de, sabe, de ladra, tudo de brincadeira. Gente, os anos 2000 eram muito intensos, assim. E ela, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, ela não sofria. Sendo minha irmã, pessoas que frequentavam a casa, viam que minha mãe era negra, meu pai branco, não importa. Eu sofria todas essas violências e ela ao meu lado não. Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, que o racismo no Brasil, ele realmente é de marca. E aí, por que numa banca de heteroidentificação eu mereceria entrar e a minha irmã não? Mereceria entre aspas, né? Eu seria adequado, a política seria pra mim. Porque por causa dessa identificação feita pelos marcadores raciais, as portas da sociedade tendem a abrir muito mais as portas para pessoas como a minha irmã, entendeu? E fechar as portas para mim. E é para isso que a cota serve, né? Para dar oportunidade para pessoas que a sociedade fecha as portas. Por vieses, né? Principalmente em entrevista de emprego, cara, precisa ter ação afirmativa. Só que se a minha irmã assumisse o cabelo dela natural, o cabelo dela era mais crespo que o meu, seria outra vida. E aí também vai ter as histórias da infância dela que vão estar nessa linha da multirracialidade. No meu livro eu vou falar sobre isso muito mais no detalhe. Vai ser lançado na primavera, né? Então, eu vou falar de todas essas nuances da multirracialidade do Brasil. Vocês vão poder aprofundar. Mas é muito importante a gente fazer esse 4º passo de reconhecimento do racismo e ver como que isso influenciou nossa vida, nossas relações, nossas oportunidades. Porque aqui a gente vai ter muitas pistas para entender, por exemplo, se faz sentido ou não a gente se adequar à política, né? As políticas de cotas raciais. Se é o nosso espaço ou não. Entendem? E aí, gente, depois que vocês fizerem todas essas análises, eu tô aqui olhando minha colinha, tá? Depois que vocês fizerem todas essas análises de forma honesta, de forma justa, por vezes, ainda assim, não vai ser tão óbvio para vocês se autodeclarar enquanto pardo, ou enquanto negro, ou enquanto pardo, ou enquanto branco. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga que ela tá na fronteira entre o branco e o pardo. E ela sabe que tem pessoas que veem ela como branca e que tem pessoas que veem ela como parda. Só que por ela estar mais próximo do branco, ela sofreu menos das experiências traumáticas que eu sofri, por exemplo, e para ela não magoa tanto. Ela simplesmente entende que ela é um corpo multirracial que vai ser interpretado por alguns, ora como branca, e por outros, ora como parda. Né? Mas por estar ali nessa linha, nessa fronteira, tem muitas pessoas que estão nessa fronteira, né? As pessoas às vezes falam, eu te vejo como branca. Muitos me veem normal. E aí eu falo pra ela, amiga, pra mim você é parda. Parditude total. Enfim, o cabelo dela é super cacheado, o cacheado cresce pra cima, assim. Pra mim é parditude total. Não é branca nem aqui, nem na China. Nem aqui, nem na China é muito bom, né? E aí ela fala, eu entendo você também, amiga. E aí não é uma grande angústia entender isso, né? E
por ela não ter essas dores, esse sofrimento todo acumulado, perceber que ela teve oportunidade de estudo e tudo mais, para o IBGE ela se colocou como branca. Então isso vai depender de cada um, né? E isso eu acho que é uma experiência de avaliar honestamente a si mesmo, sabe? E por outro lado vai ter a fronteira entre o pardo e o negro, que tem aquela pessoa, né, que é multirracial, mas ela é aceita como negra pelos movimentos ali, né? Mas ela tem elementos de multirracialidade na vida dela, né? Que ela gostaria de contemplar, ela gostaria de se ver até como uma pessoa mestiça e tal. E por vezes não tão impactante na vida dela, falam, mas você é mulato, você não é negra, isso acontece, assim, às vezes. E aí ela fica um pouco em dúvida, será que eu me declaro como pardo ou como negro? Essa pessoa aqui, gente, ela tem elementos de multirracialidade e a experiência dela ela não vai ser tão problemática nesse sentido, porque, por exemplo, nas cotas raciais ela vai entrar. Entendem? Porque ela não tá numa coisa de, vão achar que eu sou branca. Não. Então é mais sobre ela entender qual ideologia que abraça mais o coração dela. E isso também vai depender do que a pessoa se identifica, do que ela viveu na vida dela, o que faz sentido pra ela. E é importante a gente respeitar. Ixi, gente, já é 8h20. Meu Deus do céu, falei demais hoje. Geralmente esse horário eu já começo a responder as perguntas de vocês. Mas enfim, eu já tô concluindo. Só ia falar dessas fronteiras, tá? E aí, para essa pessoa que está entre o pardo e o negro, vai ser mais simples, porque hoje em dia, né, no movimento negro, ela vai ser abraçada, ela vai ser acolhida, ela passa em banca de heteroidentificação, ela tá na moda também, que hoje em dia tá na moda, né? Tá muito na moda, é legal, é popular, enfim, né? Diversidade. Então, tem pessoas nesse fenótipo que chegam até mim e aí eu falo, vê o que você se identifica, vê o que te toca. Eu recomendaria você se entender como uma pessoa parda. Não tem por que você aderir hipodescendência e querer se identificar só com uma parte, sendo que que é relevante na sua vida, a sua experiência enquanto pessoa mestiça. Pode não ser tão impactante e relevante quanto é pra eu, Beatriz. E eu pus ela no microfone, viu, gente? Tem que acostumar. Mas existe, então por que não se entender, né, como uma pessoa parda? Que é o mesmo conselho que eu dou pra minha amiga que se autodeclara enquanto branca, que eu dei o exemplo pra vocês, né? Mas ela, dentro da experiência dela e do estudo dela, escolhe isso. Então também tem isso. Por quê? Porque são diversas vertentes teóricas e assim como qualquer coisa, filósofos, psicólogos vão ter vertentes teóricas diferentes e cada indivíduo, cada grupo, de acordo com aquilo que a pessoa viveu, que ela gosta de estudar, vai ter uma identificação. E a partir dessa identificação, a pessoa segue aquele rumo. São vertentes, né? Então é muito importante isso. E eu falei, né, da fronteira entre o branco e o pardo, da fronteira entre o pardo e o negro, e agora eu preciso falar de um lugar que é o que eu ocupo, que é o que meu corpo ocupa, que é o que motivou toda essa pesquisa, que é o pardo que está totalmente no meio da fronteira. É o fogo cruzado total, então não está nem perto do branco e nem perto do negro, ele está no centro de tudo ali. Então vai ter desde gente para jogar para branco, quanto gente para jogar para preto. Vai sofrer racismo pesado, que é essa experiência que eu vivi. Vai sofrer racismo pesado. A polícia não vai perdoar, como já aconteceu comigo, já tive um enquadro violento. Os amigos, né, não vão... amigos bem entre aspas, né? Mas os racistas não vão perdoar, vai ser chamado de ladrão, de empregada doméstica. Eu fui colocada para atuar empregada doméstica numa peça de teatro no ensino médio, né? Então vai viver tudo isso e vai ter gente para apontar o dedo na sua cara e falar, cala a boca porque você é uma branca. Então essa experiência aqui é assim, parditude 100%. E no meu trabalho eu falo, é essa a experiência principal que eu estudo. As pessoas que vão chegando para a margem, elas podem se identificar com várias coisas da minha pesquisa. As pessoas que são descendentes de indígena, por exemplo, elas podem se identificar com vários elementos da minha pesquisa. Mas as pessoas que estão nesse meio do caminho que eu acabei de relatar para vocês, elas vão se identificar praticamente com tudo que eu trouxer de estudo. Entendem? De estudo, de experiência, de tudo. Então, é muito importante avaliar. E se você é descendente de indígena, é muito importante ver conteúdo de pessoas indígenas, né? Eu trouxe o Lucas aqui
E o Lucas fala da experiência dele, da racialização, então assistam a live de terça-feira, né? E a partir de todas essas reflexões, vocês precisam decidir por si mesmo, por exemplo, se vocês vão escolher prestar pela política de cotas. A partir de tudo isso, dessas decisões que vocês fizerem, vocês decidem se vocês vão prestar pela política de cotas. E aí, gente, aqui eu não posso garantir pra ninguém que vai passar. Não posso. Eu recomendo vocês verem os vídeos o vídeo que eu falei do CNU, das bancas. Porque tem banca que não passa nem o que tá entre o pardo e o negro. Porque eles têm uma visão de que o negro mais escuro merece mais. Porque essa mentalidade, ela tá sendo reforçada cada dia mais na nossa sociedade. E é um tema muito profundo que daria uma outra aula, uma outra live pra gente fazer. Inclusive, se você tiver interesse, comenta aí que você tem interesse nessa live. E aí, quando chega na nossa situação, essa da pessoa que tá bem no meio do caminho, eu não tenho como garantir que você vai entrar. Então, se você for prestar, eu entendi que eu sou uma pessoa parda. É meu direito. Mas, hoje em dia, os nossos direitos não estão sendo respeitados. É difícil falar isso. E eu não acho que é uma maldade do sistema, não. Eu acho que é uma imaturidade do sistema de heteroidentificação baseado na hipodescendência, né? Então, a gente precisa melhorar o sistema de heteroidentificação, a gente precisa pesquisar mais quem são os pardos brasileiros, a gente precisa entender mais essas características, a gente precisa parar de focar no pardo como se fosse um negro menos negro, como se fosse negro incompleto, para entender ele como uma pessoa completa, uma pessoa multirracial, tá? Então é isso, eu não posso garantir pra vocês que vocês vão passar. Então, se já for passar, que você sabe que você é ambíguo, principalmente se você sabe que você tá entre pardo e branco, já prepara um bom advogado. Eu tenho uma parceria com uma galera aqui que eu sempre deixo pra vocês, ó, a RH. Eles ajudam a construir recursos profissionais, porque hoje em dia não tem como garantir que o nosso direito vai ser 100% garantido. Você vai ter que lutar na justiça para provar o que você é. Então isso é muito difícil. Eu respondo inbox todos os dias falando para as pessoas que vêm e falam, presto ou não presto? Fala, essa decisão é sua, mas saiba que não está garantido para nenhum de nós. Né? Então a gente está lutando aí para que essas bancas se tornem mais justas. Incluam as pessoas mestiças, incluam as pessoas descendentes de indígenas, né? Porque quando foi criada as cotas, foram usadas na porcentagem os pardos, todos os pardos. Hoje fala que existe pardo branco, pardo pardo e pardo negro. Hoje fala que existe o pardo que é da política e o pardo que não é da política. Hoje falam tanta... Sabe? Vão inventando tantas coisas, assim. E todos são pardos. Todos estão na porcentagem de vulnerabilidade, né? Então todos têm direito. Então é muito importante perceber isso. E agora, gente, chegou ao final. Então eu vou falar pra vocês da nossa surpresa, né? Eu vou deixar a palavra... A palavra-chave vai ser pardos no topo, né? Pardos no topo. Então, quem fizer inscrição lá no Conexão Parditude, me mandar pardos no topo no WhatsApp, vai estar concorrendo a essas 10 primeiras inscrições, né? Que vão ser a conversa individual comigo, tá, gente? Então, agora eu já posso contar o que é o Conexão Parditude para vocês. Eu criei esse evento pensando em mensagens que eu recebo o tempo inteiro de Bia, eu não tenho com quem conversar sobre esse tema. Quando eu passei por essa negativa na banca de heteroidentificação, ou amigos, né, falando que eu não sou pardo, falando que eu sou branco, pessoas na faculdade, pessoas no trabalho, né, eu não tive com quem conversar. Então vocês me pediam, cria algo, faz algo, tem comunidade, tem grupo no WhatsApp, tem isso, tem aquilo. E eu tava escrevendo meu livro, antes eu trabalhava de CLT, né, então eu não tinha tempo para disponibilizar para vocês, para poder estar criando esses projetos. Então, agora que eu terminei o meu livro, eu consegui criar esse projeto, que é o Conexão Parditude. O link já está na bio, então se você já quiser ir se inscrevendo, já pode se inscrevendo, né? Então, lá tem todos os detalhes de como que vão ser os encontros, vão ser 2 turmas. Eu dividi em 2 turmas,
porque eu quero que não sejam turmas tão grandes assim pra gente poder falar sobre diversos temas. E porque tem pessoas que é melhor no sábado e melhor no domingo. Então é dia 3 e dia 4 de maio. Tá? A gente vai ter o Conexão Parditude, vai ser um encontro online, eu ainda tô escolhendo a plataforma, mas provavelmente vai ser no Zoom. Das 14 às 18, a gente vai ter uma palestra sobre consciência mestiça, vai ter uma meditação também de conexão com quem somos, com nossos ancestrais. E depois um intervalozinho e então a nossa roda de conversa. E aí é o momento de vocês. É o momento de vocês falarem das dores de vocês, histórias de vocês, a gente vai conversar, a gente vai interagir com a história do outro, que eu acho que é muito importante, né? E tá por um preço super acessível, é só R$ 97, tá? Então eu deixei pra vocês o link de inscrição. Como eu falei pra vocês, os primeiros 10 inscritos que ficaram na live até o final e mandarem pardos no topo vão estar concorrendo a ter uma conversa comigo. E aí vai ser 1 hora de encontro que vocês vão ter comigo. 1 hora nada, né? Quanto tempo vocês precisarem. Se a gente precisar passar da 1 hora, para falarem das questões de vocês, ou se vocês estão pesquisando o tema também. E a gente vai desenvolver, né, essa amizade, essa conexão e essa intimidade, tá? Então é isso, lançado, Conexão Parditude. Gente, reage muito, porque deu muito trabalho fazer tudo isso. Eu fiz com muito carinho pra vocês, tá? Então reajam, coraçãozinho. E agora eu vou ler as perguntas, né? Vamos para as perguntas finais. Falei mais que o Homem da Cobra. As perguntas eram pra ser 10 minutos atrás, né? Mas vamos lá. Vamos lá. No caso, se a percepção das pessoas é me considerarem branca, apesar de eu ter traços ambíguos, eu me digo como parda, apesar da percepção das pessoas da região? Deixa eu pôr aqui. Gente, então, isso aqui é muito importante, porque você fala assim, eu me digo como parda, mas a percepção das pessoas é de que eu sou branca. Então, se a percepção de todas as pessoas é de que você é branca, da onde que você tirou que você tem traços ambíguos? Eu, por exemplo, eu percebi que eu tinha traços ambíguos porque a ambiguidade estava presente na materialidade. Pessoas falando que eu era branca, pessoas falando que eu era preta. Então, essa é a ambiguidade presente, né? Se todas as pessoas olham pra você e te veem como branca e só você acha que de alguma forma você é parda, então tem alguma coisa entre a realidade que tá posta e entre a sua percepção. E é muito importante perceber, gente, que a nossa autodeclaração racial, a forma como a gente vai se identificar, ela precisa estar embasada na materialidade. Ela não pode ser só um sentimento, ela não pode ser só algo, né, que vem de nós. Precisa ter elementos socioculturais atrelados, né? Porque senão a gente podia ser qualquer coisa. Tipo, eu na minha cabeça eu acho que eu sou loira. E aí as pessoas estão, não, mas você não é loira. Não, mas eu acho que eu sou, mas eu me sinto, entenderam? Então é muito importante. Eu tive uma vez um aluno que a mãe dele era parda e a mãe dele tinha morrido. E ele entrou numa aula que eu dei e ele levantou a mão e ele falou que ele não era branco, e ele era branco, né? Só que a mãe parda dele tinha morrido. E aí ele, não, porque eu não sou, porque a minha mãe é parda, e mostrou uma foto da mãe dele. Foi um momento, assim, bem sensível. Que são pessoas brancas de famílias multirraciais. E ali eu percebi que pelo fato da mãe dele ter morrido, era muito difícil para ele reconhecer que ele nasceu branco e que ele não levava coisas, características que vieram da mãe dele que faziam ele ser reconhecido como igual a ela. Ele simplesmente não aceitava essa realidade. Então é muito sensível. E às vezes somos nós que estamos fazendo isso. A gente não tá aceitando uma realidade por algo que a gente ainda não superou. Então eu dei um caso extremo, né? De uma mãe que falecida e tal. Mas às vezes isso acontece. Então a gente precisa estar se autoconhecendo pra gente ficar com o nosso discurso interno alinhado com o discurso real da materialidade. Então essa foi a primeira pergunta. Próximo. Depois de todos esses pontos, percebi que gabaritei. Entrei pelo sistema de cotas por autodeclaração e me chamaram muito de oportunista. Me doeu tanto que eu não queria mais voltar para provavelmente a academia. Né? Gente, isso acontece com muitos de nós, tá? E é muito importante a gente se unir.
E por isso que eu falo pra vocês, estejam no Conexão Parditude pra vocês verem o quanto as histórias se repetem, né? As histórias são muito parecidas. E a gente precisa ter força, então é importante estar aqui e ouvir esses argumentos, pra argumentar, pra se defender e pra denunciar. Precisa denunciar. Gente, tá acontecendo isso com você? Manda lá, manda aqui no inbox do Parditude e fala, olha, eu quero denunciar uma violência que tá acontecendo comigo. Eu estou sendo acusado de oportunista, de fraudador, sendo que eu sou uma pessoa parda e é meu direito frequentar esse espaço. Enquanto a gente não tratar isso como denúncia de violência, de acusação de crime, porque fraude é crime, então se a pessoa está se acusando você de um crime, ela precisa provar, porque a acusação falsa é crime, a gente precisa que essas pessoas vejam isso. Que o que elas estão fazendo é um crime. Então, se tá acontecendo isso com você, estão te acusando de fraudador, você não é fraudador, você está exercendo o seu direito de utilizar a cota racial enquanto pessoa parda, vamos denunciar. Vamos trazer pras mídias, porque adoram expor a cara de pardo nas mídias quando a gente não passa, né? Isso a gente expõe. Eu exponho também, que é importante expor. Mas a gente precisa expor também quando a gente passa e fica passando essas merda lá dentro. Mesmo depois de passar pela porta, que já é difícil passar por essa porteira, aí a gente entra, né, e continua sofrendo essas violências, vamos denunciar. Vamos falar sobre isso, vamos levar isso pra mídia. Não vamos abaixar a cabeça, eu tenho caso de pessoas que desistiram da faculdade. Isso não pode acontecer, é nosso direito constitucional, pela lei. Enfim, vamos lá. Essa questão de percepção regional é muito interessante. Na minha região, que a maioria da população é negra, sou lido como branco por alguns. Já pessoas de fora, quando vêm pra região, me veem como muito pardo. Os pardos parecem que sofrem muito com racismo recreativo, nesse tom de brincadeira, envolvendo nossa cor, cabelos e traços. Marco, da onde você é mesmo? Você falou, né? Eu já esqueci, que um monte de gente falou. Se você puder mandar de novo de onde que você eu vou falar um pouco sobre essa questão do racismo recreativo, né? Eu fiz uma breve análise sobre isso, baseada numa entrevista que o Mano Brown deu em 2010, em que ele falava que ele sofria muito mais racismo do que o Blue. E o Blue é um cara preto, retinto, né? E o Brown é um cara mulato. Arinos, Minas Gerais. Entende? E em São Paulo você seria super pardo, tá? Até para as pessoas negras você seria super pardo, assim, o seu fenótipo. Mas, enfim, voltando, o Brown, ele relata que enquanto mulato falavam toda hora dele, da cor dele, falava que era cor de ladrão, é a cor que tá nas cadeias, né? E ele falou que pro Blue não falavam nada. Ele fala assim, não falam um A pra um preto. E por que isso acontece, gente? Isso acontece, pela minha análise, né? Eu devia escrever um artigo sobre isso. Vou escrever um artigo sobre isso. Pela minha análise, isso acontece porque o Brasil não reconhece que o pardo é vítima do racismo, tá? Isso foi comprovado pela Verônica da Flon, então já tem tese sobre isso pra eu usar de referência, né? Cadê o livro, gente? O livro tava aqui. Enfim, eu sempre falo desse livro, sempre mostro esse livro. Não acreditam que o pardo sofre racismo. Então, tudo que acontecer com o racismo é considerado brincadeira com o racismo. Com o pardo, que for racismo, é considerado, brincadeira, porque só o negro sofre racismo de verdade. Então, a sociedade, ela não vê o pardo como uma pessoa que é passível de sofrer racismo. E aí, gente, nos anos 80... Foi nos anos 80? Acho que sim. Nos anos 80, a gente tem a lei no Brasil que faz o racismo ser crime. Quando tornam o racismo crime, as pessoas passam a ter medo de uma pessoa negra denunciá-la de racismo. Entendem isso? E aí, elas não ficam fazendo essas brincadeiras de racismo recreativo porque tem medo das denúncias. Porque contra o negro, a coisa é séria. É crime, não pode, né? Eu lembro que até do meu pai falando, né, de não pode falar negro, é afrodescendente, quando era criança, porque existia um medo de falar qualquer coisa que era inadequada, porque racismo tinha se tornado crime. Então, foi uma coisa que velou ainda mais o racismo contra os retintos no Brasil, porque não significava que a pessoa não era racista. Tinham muitos racistas, mas eles ficavam cada vez mais quietos, com medo da lei, com medo, né, dessa nova lei. Enquanto pardo, ele acabou virando um receptáculo dessas injúrias raciais. Por quê? Porque com ele é sempre brincadeira. Então, assim como o Mano Brown fez esse relato dele, eu também tenho relatos, né, do quanto me esculachavam
E a pessoa preta, às vezes, perto de mim, não esculachava, pelo menos na frente dela. Às vezes eu via falando pelas costas. Mas era levado mais a sério, entenderam? Esse artigo aí vai sair, viu, galera? Bom, aqui no Perguntas Oficial, acabou. Se vocês quiserem mandar, porque tem a opção, né, de mandar. Eu acho legal, porque aparece que eu tô respondendo perguntas e respostas. Mas nos comentários de vocês eu vou ver aqui. Bia, qual a sua visão sobre a princesa Isabel e o ato dela sobre a abolição da escravidão? Para algumas pessoas ela é antirracismo, para outras ela é racista. Gente, a princesa Isabel é uma mulher que assinou um documento, assim. Ela não é uma coisa e nem outra. Porque na época, a escravidão ela já não estava sendo boa pro mercado, né? Então tinham motivos capitalistas envolvidos de que precisava ter um povo para consumir. Né? E como tinha muitas pessoas escravizadas sem poder de compra, e no mundo já era uma tendência do capitalismo, né? Essa abolição, nunca foi, ai, amamos os negros, né? O livro que eu citei, Tão Longe, Tão Perto, Verônica da Flon, minha deusa, minha professora suprema. Então tem essa questão da tendência mundial e tem também as revoltas dos próprios negros, né, as resistências que fazem com que a Lei Áurea seja assinada pela Princesa Isabel. E a Princesa Isabel é só uma pessoa que foi a responsável ali por assinar. Então, ao meu ver, não é nada, não é ninguém, assim. É uma branca que assinou um papel que mandaram ela assinar porque realmente estava insustentável o sistema de escravidão. E tinham movimentos que eram abolicionistas, né? E tinham pessoas brancas também nesses movimentos abolicionistas. Tinha todo tipo de pessoa, mas a Princesa Isabel não era uma pessoa de movimento abolicionista, né? Então, se fosse para dar algum tipo de prestígio de ser antirracista para algum branco da época, seriam esses brancos que faziam parte dos movimentos abolicionistas, tá? Em relação às pessoas negras, para mim é um pouco difícil de separar a invalidação de racismo contra mim. Já me esculacharam de várias formas. Gente, já me esculacharam de várias formas também. Todo dia me esculacham de várias formas, vocês sabiam? De várias formas. E aí eu lembro também que os brancos também já me esculacharam de várias formas. De várias formas, sabe? E aí a gente fica aquela sensação de tipo, caralho, eu vou ser esculachado de todo lado mesmo? E é um pouco isso a nossa experiência no Brasil contemporâneo. É ser esculachado de todo lado. E nesse momento, a gente precisa lembrar das pessoas brancas, negras e também pardas e de outras misturas e de outros grupos raciais que nos amaram, que nos apoiaram. Que elas existem, sabe? Pra gente não ficar muito preso nisso de tipo, ai, todo negro retinto vai me desprezar, não vai me ouvir. Não é verdade, sabe? Não é verdade. Tem pessoas muito boas lá fora. E geralmente as pessoas negras que nos esculacham é que elas estão muito machucadas, muito feridas. Explica, mas não justifica, né, amores? Mas infelizmente é a realidade. E elas veem muito do opressor em nós, porque somos mestiços, né? Então elas não conseguem tirar o muro das próprias dores para nos ver legitimamente. Por isso que isso acontece. Então eu busco sempre ter muita empatia, eu busco sempre perdoar, eu busco sempre fazer meu trabalho de me unir com aqueles que são iguais a mim para poder se fortalecer contra essas coisas, né? Mas não é fácil, tá, gente? Não é fácil. É difícil, é um trabalho diário, tá? É um trabalho diário e o que mais dá certo que eu vejo, assim... Nossa, eu li um comentário tão lindo que chegou ali que eu perdi o que eu tava falando. Uma pessoa falou que vê nos meus olhos... O Pedro comenta, eu vejo nos seus olhos um amor no que você faz. Alguma coisa assim que eu deslumbrei, assim, apareceu o comentário. O que mais dá certo é a gente se conectar com quem é igual a gente. Sabe? É isso.
Vamos lá. Peraí que teve uma pessoa que pediu pra eu ler o dela lá em cima. O The Ghost 019. The Ghost 019. The Ghost 019. The Ghost 019. Lá, 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 lá. Caraca, eu não tô achando não, amigo. Dá pra você mandar de novo? Por gentileza. Manda de novo aí que tá muito lá pra cima, eu não tô achando não. Bom, Bia, qual a diferença entre sua amiga que está na barreira branca parda e o menino da mãe que faleceu? A diferença, gente, é que a minha amiga tem o cabelo muito cacheado e pra cima, assim, ó. Muito demarcado. Entendem? E o menino, ele não tinha nenhum traço, o cabelo dele era liso. E ele era com a pele branca. Não tinha traço nenhum, não tinha nada. Entenderam? Ele não tinha traços. A mãe dele, inclusive, já era parda, ela já era uma parda clara. Entendeu? Basicamente isso. Desde criança, sempre me identifiquei como negro e ninguém questionava. Pele marrom, cabelo cacheado 3C. Inclusive, me sentia acolhido por pessoas negras. Mas depois que passei pela adolescência, parei de pegar sol, minha pele deu uma clareada, percebi que isso mudou a forma como algumas pessoas me enxergavam. Pode acontecer. Pode acontecer. Cadê? A Gabi falou que mandou uma pergunta. Aqui. Qual a sua opinião sobre editais que eliminam pardos e não podem concorrer à ampla concorrência? No edital que fui indeferida, eu fui eliminada, mas quem foi classificado em amplo, sobrou vaga de cota, conseguiu entrar. Caralho, isso aí é criminoso. Acho que esse é o maior problema que a gente tem hoje em dia. Que eles sabem que tem um problema em reconhecer algumas pessoas pardas e eles nos tratam como fraudadores. Eles nos tratam como criminosos. Eles nos expulsam dos processos, como se a gente estivesse fraudando. Sendo que eles sabem, gente, a gente sabe que existe ambiguidade, a gente sabe que existem erros nas bancas e mesmo assim eles não dão a possibilidade da pessoa entrar na ampla concorrência. A minha opinião é que isso é criminoso. Basicamente, isso é criminoso e é uma das coisas que a gente precisa mudar urgentemente. Sabe? Nossa, ó, sinto muito, viu, amiga? Não sei se você já recorreu, se você não recorreu, vai recorrer, vai na justiça, vai na puta que pariu, faz tudo o que você tiver que fazer, tá? A gente precisa brigar, ganhar. Ó, o Emiliano falou assim: não é porque tem cabelo crespo que é negro, vi isso na faculdade de 2 dias atrás. Gente, não é porque tem cabelo crespo que é negro, realmente. Mas por ter cabelo crespo, pode ser uma pessoa parda. Porque o pardo não é negro, o pardo é multirracial, entendeu? Então, se uma pessoa, eu vejo, né? Geralmente é assim que a gente se expressa. Às vezes ela tem a pele muito clara, a pele branca, né? Mas ela tem traços, tipo a boca grossa, igual a Vanessa da Mata. Nariz largo e o cabelo crespo. Isso faz dela negra? Jamais. Como vai ter um negro de pele branca? Não tem como ter um negro de pele branca, mas tem como ter um pardo de pele branca. Se ele tiver essas características que entregam ambiguidade, que entregam uma experiência multirracial e que vão entregar, infelizmente, o racismo e essas portas da sociedade se fechando para ele. Ai, gente, tô passando do horário, tô indo embora aqui. Preciso ir jantar. Mas tá muito gostoso conversar com vocês. Né? Então, é importante entender isso, tá? O que você acha das falas de Jamila Ribeiro sobre colorismo? A aula sobre colorismo eu dei na segunda-feira, tá, gente? De Jamila Ribeiro, eu estou construindo agora um complemento no meu livro que a minha editora me mandou com alguns argumentos da Djamila Ribeiro para eu poder discorrer sobre eles nas páginas do meu livro. Isso está em andamento, tá? Mas colorismo eu falei na segunda-feira, a aula tá disponível para vocês na página. Assistam a aula inteira que com certeza já vai responder o que ela traz, tá bom? Eu fico feliz sempre que a Bia fala que o pardo não é negro. Pardo é o mestiço, né, gente? Vamos ver aqui mais perguntas. O Matheus continuou falando, né, da história dele. Então ele trouxe aqui
que ele clareou, mas ele não percebeu que ele tinha clareado. Eu também clareei, viu, Matheus? Quando era criança era bem mais pretinha, isso é normal. As pessoas de fora perceberam. Então, quando me classificava como negro, algumas caçoavam e diziam que eu era moreno claro ou quase branco. Isso me deixou bem mal e me fez refletir melhor sobre a minha identidade racial. Gente, o Matheus trouxe uma coisa muito importante, que eu quase não falo, que eu quero falar agora, assim. De que quando eu era pequena, eu tinha uma impressão de que eu era muito mais escura do que eu realmente sou. E do que eu realmente era. Eu clareei um pouquinho, clareei porque eu tomava muito mais sol na infância, né? Mas foi muito pouco. Eu sou muito parecida com como era o meu fenótipo na infância, mas eu me achava muito mais escura. Por causa dos ambientes que eu vivi, das influências que eu tive, da forma como o meu sonho era ser branca, porque eu sofria muito racismo. Entendem? Então, eu me via muito escura, gente. Eu me via muito escura, eu me via muito próxima das pessoas negras. É muito louco falar isso. Conforme eu cresci, fui pra universidade, comecei a viver a ambiguidade, né, de uma forma maior. Quando eu conheci o movimento negro, aí eu comecei a ter uma impressão de que eu era clara. De que eu era muito clara. Olha que doideira. Hoje, falando de forma prática, né? Falando assim, por exemplo, eu fiz o teste de ancestralidade. O meu teste de ancestralidade tem 20% África. Enquanto ele tem 54% Europa. Então eu realmente sou mais clara do que eu sou mais escura. Essa é a realidade. Por mais que pro Brasil eu falo que eu fico no meio do caminho, como eu relatei pra vocês, que eu fico realmente no meio do caminho pra visão brasileira, a realidade, olhando os dados, eu sou 1/4 preta, né? Porque só um avô meu era preto, aí uma avó cabocla, mas uma cabocla clara, e os outros avós brancos. Então eu sou realmente, se for olhar pela proporção, eu sou mais clara do que escura. Eu tenho mais outras ascendências do que ascendência negra. Mas na minha infância, eu achava que não. Eu achava que eu era muito escura e que eu era muito próxima aos negros, né? Então, eu fiz o teste da Genera, gente. Eu ganhei. Tô querendo ser parceira deles, inclusive. E aí hoje eu percebo a realidade. Por mais que varia de estado para estado, de pessoa para pessoa, o que falam, o que não falam. Hoje, na realidade, eu vejo que eu sou uma pessoa mais clara do que escura por causa da minha ascendência. Né? Eu vejo tanto de pessoas com tons de pele mais escuros que o meu que tem, como tem uma gradação enorme, e como tem uma gradação um pouco menor pro branco. Então, eu consigo olhar tudo isso e aí eu vejo que eu me via de uma forma completamente distorcida na infância, distorcida pelo racismo. Eu não me via como eu realmente era. Hoje eu consigo me ver como eu realmente sou. Entendem? Então a gente vai também se conhecendo. Separa do estar em eterno autoconhecimento. Então é isso, meus amores. Por hoje é isso. Lançamos o Conexão Pariditude. Eu vou fazer um post no feed do Conexão Pariditude. Vai ter todos os detalhes lá de como vai acontecer, como fazer sua inscrição, vai estar tudo certinho. Vocês fazem o formulário, fazem o Pix e me mandam um comprovante pelo WhatsApp. E eu vou pedir muito para vocês uma ajuda para vocês compartilharem o post do Conexão. Tá? Eu preciso muito da ajuda de vocês para divulgar esse trabalho, porque o meu perfil foi hackeado, né? Então, eu saí do CLT para eu poder me dedicar integralmente ao Pariditude. Escrevi todo um livro de quase 200 páginas do doc. Vocês sabem o que é escrever quase 200 páginas do doc, gente? É muito trabalho, vocês não têm noção do trabalho que é. Então, eu me dediquei totalmente, e para eu poder vir e dar aula para vocês, dar curso para vocês, né? E me dedicar a isso e viver isso. E aí o que aconteceu? Meu perfil foi hackeado. Meu perfil foi hackeado, ele tá totalmente ilimitado. As entregas estão muito menores. O conteúdo não chega em ninguém. Então eu peço de coração pra vocês. Eu faço esse trabalho com tudo que eu tenho, né? De energia, de coragem, de amor. Eu peço muito pra vocês compartilhem com pessoas pardas. Participem. Por favor, participem, né? Então estejam presentes lá pra gente poder expandir isso aqui cada vez mais e eu poder viver esse sonho. Poder viver esse sonho ao lado de vocês, eu poder estar perto de vocês, né? Vocês pedem muito essa presença, vocês têm muitas dúvidas, é muita demanda, né? E eu tô me dedicando ao máximo, eu preciso da ajuda de vocês para continuar. Tá bom? Então é isso, meus amores, muito obrigada. Hoje foi foi maravilhoso estar com vocês, viu? Vocês são maravilhosos, maravilhosos. Beijo.
Ó, Fabi falou assim, eu fui de seguida pra essa live, entrava e o som sumia. Aí eu fui ver e não estava como seguidora. Que isso, gente, esse perfil não foi hackeado, não. Não dá esses erros aí, Instagram me sabotando. É isso, gente. Beijo.